Olá, aqui é Lígia Franklin de Oliveira, sou da Terra de Rudá, sou uma das coordenadoras. E a intenção hoje é da gente conversar de um assunto que está tão, vamos dizer assim, nos pegando com tanta força, o que sempre acontece a cada 4 anos. Oi, oi. Que eu quero conversar um pouco sobre o futebol. E às vezes as pessoas estranham a gente ter um trabalho todo de desenvolvimento da consciência e falar de futebol. Então eu queria compartilhar com vocês que, inclusive, eu e o Sérgio Seixas, nós fizemos, há alguns anos atrás, a gente chegou a fazer um livro sobre o futebol, que se chama Futebol, uma caixinha de arquétipos. Esse livro aqui, ó, nos quais nós fizemos os textos juntos e eu fiz as ilustrações, as imagens, até a capa. Então eu vou aproveitar que nós estamos nessa Copa do Mundo, meio estranha, né? Meio fora do lugar, mas como está tudo meio fora do lugar no mundo, parece que ela está combinando, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso. Então, gente, o que eu queria compartilhar? Eu sempre gostei do futebol e eu nunca sabia muito porquê, durante muito tempo. Falava, eu gosto, aquilo me atrai. Eu ficava assim, porque eu mesmo ficava intrigada, já que a minha maneira de ser é como se eu não fosse aquele tipo de pessoa que gostaria de futebol, sabe? Mas eu sempre fui encantada. E sempre também me chamou a atenção esse fascínio, obviamente, que o futebol exerce não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Porque os outros esportes também atraem muito. Mas o futebol é essa paixão que a gente sabe que eu não preciso ficar aqui falando sobre ela, comentando sobre ela, né? Aí, um dia tinha visto um jogo, sei lá, e eu estava pensando sobre isso e eu tive, como diz a Juliana, a minha filha mais velha, ela usa uma expressão, ela diz assim, tive um alumiamento máximo, que é quando surge uma ideia do nada, assim, na cabeça da gente e faz o maior sentido. E eu tive, eu acho que um alumiamento máximo nesse dia, porque eu fui perceber umas coisas no futebol que eu nunca tinha sacado antes, né? Embora, desde a minha intimidade, desde que eu desenvolvi uma intimidade com a psicologia, eu percebi, como muita gente sabe, vocês que estão me ouvindo devem saber também, né, devem ter percebido, que os esportes, todos eles expressam a jornada do herói, né? Que é exatamente, né, uma história, a jornada, que se necessita de talento, de inteligência, de preparo, de determinação para viver, superação das dificuldades, coragem e, sobretudo, se ter clareza do propósito, né, para que se está lutando. Né? Essas coisas caracterizam a jornada do herói, que aparece, né, em tantos filmes e que o Joseph Campbell, aquele mitólogo maravilhoso, teve a percepção, né, de que muitos mitos de tradição, muitas histórias também que atravessam os séculos, trazem essa jornada do herói na sua estrutura, razão pela qual elas fascinam tantas pessoas. E ele meio que estudou a estrutura dessa jornada do herói em termos psicológicos e a partir daí, né, surgiram vários filmes, vários livros, o Jornada nas Estrelas e tanta coisa, o Senhor dos Anéis, o próprio Matrix, tudo isso tem como base de estrutura de narrativa a jornada do herói e gera essa atração toda, né? Então, essas qualidades todas acontecem com todos os heróis, né? E são necessárias para que haja o enfrentamento de um ou de vários adversários para se conquistar a vitória, né? Então, isso tudo a jornada do herói, é a jornada que a gente sabe do herói em nós mesmos, né? E cada herói dentro da gente, né,
e os de fora das histórias expressam essas qualidades que vivem externamente nas pessoas, do lado de fora das situações e dentro da nossa psique também. Tal qual a gente diz que as forças astrológicas estão dentro da nossa psique também, da nossa alma, né? De homens e mulheres. Em outro momento, eu vou comentar com vocês aqui a jornada da heroína, que tem algumas diferenças, mas homens e mulheres têm a jornada do herói e da heroína dentro de si, né? Nesse dia do tal do alumiamento máximo, como eu gosto de falar brincando junto com a Ju, então, que eu aprendi com ela, veio uma percepção mais completa e específica do futebol para mim, né? Foi isso que de repente caiu assim, puf, né? Então, o futebol, gente, por detrás de toda a sua estrutura aparente, né, ele possui uma quantidade imensa, talvez até mais do que os outros esportes, por isso que ele acho que mobiliza mais, de símbolos relativos ao processo de ampliação da consciência através do combate com o adversário, que é a jornada do herói, né? É o tal do bom combate interior, que a gente chama assim na psicologia junguiana, né? Que nada mais é do que a gente lutar com os nossos próprios aspectos sombrios, né? Bom, então, o time adversário no futebol, não importa qual seja, seria a representação de tudo o que em nós mesmos, a gente tem um time adversário dentro, nos impede a integração do nosso ser, da nossa própria sombra. Então, não importa muito se a gente gosta de futebol, do jogo, ou não, se a gente gosta ou não de um time, enfim. Não importa também se existem concretamente políticas e desejos financeiros obscuros, totalmente questionáveis por detrás dos bastidores do futebol, porque a gente sabe que existe. Não importa se o país em que ele acontece, como no caso da Copa agora, desse ano, né, que é um país que envolve tantas situações muito tristes mesmo em termos de direitos humanos, desrespeitosas, tudo isso são condições terríveis, não resta dúvida, que a gente não pode esquecer, abstrair, deixar de se relacionar, para que se possa refletir, fazer algum tipo de pressão, sei lá eu qual, e para que haja um investimento em transformar tudo isso. Agora, tudo isso também é a sombra do próprio futebol, né, gente? A gente precisa entender isso, né? E essa sombra do próprio futebol só existe por conta da ação da nossa sombra. Essa mesmo que o arquétipo do herói precisa enfrentar. É como se fosse, né, uma mandala que se fecha daí, da gente compreender essas coisas assim. Bom, mas o que eu quero deixar aqui nesse papo com vocês, assim, bem vivo, é que tudo que envolve o futebol possui, então, uma quantidade muito grande de símbolos arquetípicos fortes. E para mim é essa estrutura energética, então, que atrai tantas pessoas ao mesmo tempo, de maneira subliminar, porém irresistível. Porque ali existe, no jogo de futebol, algo de suma importância que a nossa alma se identifica e ela quer nos ver ligados àquele processo ali. Então, nós assistimos os jogos por torcida, por entretenimento, por qualquer outro motivo aparente, às vezes é só porque a gente está com uma pessoa que gosta muito e a gente fica do lado. Eu não, eu gosto de ver mesmo. Mas acontece todo esse tipo de coisa, né? Mas a cada jogo, de forma totalmente inconsciente, isso que eu acho lindo, bárbaro, né? Na nossa frente está se desenrolando cenas que traduzem aquilo que todo ser humano veio fazer aqui de fundamental, como eu sempre digo. É muito impressionante isso, que é a jornada de conquistar a si mesmo por inteiro, por inteiro. É claro que ninguém pensa isso conscientemente na hora que está assistindo o jogo, né? Mas é isso que faz, para mim, essa coisa mágica acontecer quando a gente percebe a simbologia que existe por detrás das coisas. Então, mesmo que o jogo acabe em pancadaria, como volta e meia acontece, é também essa coisa da sombra, né? São essas distorções, né? E das camadas que são mais superficiais, na verdade, né? Daquela experiência. Mas essas distorções não destroem em nada os significados maiores, luminosos, mais profundos da força arquetípica do que representa o futebol, como acontece em várias outras coisas da nossa vida. A gente sabe disso. Apenas quando existe uma camada muito grande
de distorções pela nossa própria inconsciência, isso retarda a nossa compreensão. A gente não consegue enxergar a luz que tem ali de baixo, como até hoje eu acho que eu nunca, antes desse momento dessa sacação, eu nunca tinha visto ninguém detalhar a simbologia do futebol como se não houvesse essa compreensão. Né? Então, o que eu quero deixar aqui também em primeiro lugar? É impressionante, né, gente? E eu acho até meio comovente como de 1000 formas diferentes o nosso inconsciente, através do nosso grande centro, cria encontros com pessoas, conhecimentos, mitologias, manifestações artísticas e até os esportes como o futebol, sabe? Nessa tentativa contínua de nos relembrar subliminarmente do que a gente não deveria esquecer. Isso é muito impressionante. Eu fico muito encantada com essa maneira misteriosa, né, dessas coisas acontecerem. Então eu quero só falar para dar uma realidade, uma consistência, sabe? Eu quero falar de forma resumida um tanto dessa simbologia para vocês aqui, para quem nos assistir depois, para degustarmos dos vários sentidos desse jogo incrível, sabe? Porque a gente pode degustar da torcida ali, né, lá pelo Brasil, ou quando é o nosso time pessoal, aqui domiciliarmente mesmo, né? E aquilo ali ser um momento de diversão, sei lá, até de relaxamento, porque a gente bota muita coisa para fora ali de catarse, não é verdade? Mas a gente pode degustar também dessa simbologia e desse, que eu falo, desse encantamento pelo processo da nossa alma de tentar conversar conosco. Então, vamos pensar assim, olha, campo de futebol é um campo retangular. E retângulos e quadrados têm uma relação simbólica de representar o mundo que a gente vive. É uma coisa plana, né, e retangular, né, onde nós vivemos as experiências e ali é onde uma experiência importante vai ser vivida de fato. O chão desse retângulo é sempre, né, claro que em lugares mais simples não é, mas oficialmente é um chão gramado, né, de cor verde, portanto, cor da cura. Tradicionalmente se coloca uma grama viva, já andou se tentando botar grama artificial, não dá muito certo, né? E portanto ali se constitui um território de cura, se a gente parar para pensar. Que a energia emanada o tempo todo ali por aquele verdinho do campo, que precisa ser super cuidado, é uma energia de cura. O campo ele é dividido ao meio, né? E sempre tem em 2 grandes áreas. Aí depois tem o campo é dividido ao meio, aí tem 2 grandes áreas, tem 2 pequenas áreas e tem 2 gols. Tudo é 2. Referendando a ideia da dualidade desse mundo, as dualidades que a gente vive, masculino e feminino, luz e sombra, sim e não, pode e não pode, né? É tudo 2. A gente vem aqui para esse mundo para experimentar as nossas dualidades nessa tentativa de integração. Tanto que no meio do campo, se vocês repararem, tem uma grande mandala. No meio do campo sempre tem uma mandala, com um centro, sempre tem um centrinho, igual o símbolo do sol, né? É muito forte isso, né? E a mandala é o símbolo da totalidade e do próprio self, da própria fonte primordial, digamos assim, né? Em nós e nos universos todos, né? E aí tem um gesto que é muito incrível. Todo o jogo de futebol começa como? Todos os participantes se reúnem nesse centro, no centro da mandala para começar o jogo. Tudo parte do centro, então, do nosso centro, do centro do universo, né? E aí as coisas começam, desse nosso centro autorregulador, que, né, fica nessa tentativa de nos ajudar no processo da gente realizar o propósito da consciência se ampliar. No geral, os estádios têm no teto, o centro é aberto, tem uma conexão direta com o céu. E ali fica a representação, né, da correspondência entre o que tem aqui na Terra é o reflexo ou é a projeção daquilo que tem no céu, né? Uma coisa corresponde à outra, assim em cima como embaixo,
né? E aí, isso sem ninguém falar nada, né? A conexão com o centro divino, né? Bom, o que mais que a gente pode observar? Gente, são 11 jogadores em cada time e, portanto, 22 no campo atuando. Na numerologia, o número 11 é o número da espiritualidade máxima, da consciência espiritual. E é como se a totalidade daqueles jogadores de cada time representasse a totalidade de uma consciência em nós. O número 22, ele é um número arquetípico, muito fortemente relacionado com a ideia de totalidade. Se a gente parar para pensar nos conhecimentos antigos, que eram aqueles conhecimentos ocultos, no tarô a gente vai encontrar os 22 arcanos maiores do tarô. E é muito impressionante, porque vocês sabem que os 22 arcanos do tarô expressam, são tradutores da mesma jornada do herói. Quando a gente estuda os 22 arcanos do tarô, ali está tudo escritinho, os processos que passamos para realizar a nossa jornada do herói na nossa vida. Várias vezes na vida e na vida como um todo. Bom, mas não para aí. O número 22 também é o número de letras hebraicas, né? E você sabe que o alfabeto hebraico tem uma simbologia inexplicável, né? Cada letra tem uma relação com o número, cada letra tem um significado. Então, essas 22 letras do alfabeto hebraico também representam este mesmo assunto que é a jornada, sabe, do herói se tornar consciente, do mesmo jeito. E mais, na árvore da vida hebraica, né, existem 22 caminhos dentro dela. Cada caminho tem uma relação com uma letra hebraica e com o arcano do tarô, como se dissesse, olha, esses conhecimentos todos, na verdade, são um só, visam um único objetivo, presta atenção, né? E aí, a gente tem os 22 jogadores. As camisas são numeradas, né? Do número 1 ao número 11. E cada número, para o jogador que a veste, tem lá um significado que eu nem vou abordar aqui, mas é fácil, se quiserem procurar, até na internet se acha com facilidade o que significa cada número de cada camisa, né, que estão usando. Bom, aí no futebol, como nos outros esportes, quando se tem uma equipe, né, a gente tem o time, né, que vai falar exatamente do quê? Da união dos nossos aspectos, dos nossos dons e dos nossos talentos que precisam entrar em ação nessa vida para a gente realizar a nossa jornada, né? E tem que estar em harmonia. Daí, existe também o técnico, que é essa força em nós, que tem uma certa função de autoridade paterna, de um masculino dentro de nós, que nos ensina para que a gente se organize, para que a gente tenha uma possibilidade de usar melhor os nossos talentos para seguir a nossa jornada no mundo. Que é muito uma função paterna, de cuidar, mas de ter uma autoridade de organização. Assim como toda equipe que cuida, né, dos jogadores, são a ação que a gente precisa ter ao mesmo tempo que a gente realiza a nossa jornada de ampliação de consciência no mundo, a nossa jornada diária de viver. A gente tem que saber se cuidar. O tal do autocuidado, que ficou tão falado, ainda bem, que é uma coisa que precisa ser muito conscientizada, mas que ficou bastante nos últimos tempos. É aquela equipe toda que cuida dos jogadores. Mas aí, né, não dá para a gente ir para um combate sem fazer um treinamento para poder usar bem as nossas armas. Então, e também a gente conseguir a vitória. Na Terra de Judá a gente fala muito que tudo que a gente vive aqui objetivamente no cotidiano da nossa vida são provocações para a gente treinar o nosso conhecimento de nós mesmos e treinar com isso, no final, a nossa capacidade de amar de verdade. Então, o treinamento é algo fundamental para que o herói em nós possa se exercer. No jogo de futebol, nós vamos ter também, né, gente, a figura do juiz, que é aquela parte em nós
que precisa estar muito bem colocada dentro do nosso jogo pessoal. Por quê? Um lado nosso, o juiz é necessário porque é a nossa autocrítica. É quando a gente olha e fala assim, está fazendo direito ou não está. Está infringindo o Dharma ou não está. Se a gente não tiver isso, se a gente tiver dentro de nós um juiz permissivo, a gente se perde totalmente do caminho. Mas, por outro lado, se o juiz for extremamente rígido, ele acaba contribuindo com a sombra, com o adversário dentro da gente. Então, o juiz é uma figura super importante dentro desse processo. Bom, vamos pensar na bola como a representação de uma mandala, daquilo que é inteiro, né? E que a gente precisa, na verdade, lidar o tempo todo, ter talento para lidar com isso. O jogo de futebol, ele é feito basicamente com os pés. Os pés na astrologia são regidos pelo signo de peixes, né? Que são a força da profundidade, da sensibilidade. Então, nessa jornada do herói, é preciso que a gente saiba usar muito a nossa sensibilidade, a nossa profundidade. O peixe representa a empatia em relação ao outro, a dor do outro também, não só a nossa, mas essa visão muito mais ampla. Às vezes se usa a cabeça, que é Áries, que é então também juntar isso muitas vezes com a reflexão, sabe? E com um lado muito forte e assertivo, né? Que é a representação de Áries dentro da gente. Bom, aí a gente sabe que num jogo de futebol existe o pessoal que faz parte do ataque, que vai ser exatamente essa assertividade, essa determinação assertiva, não a agressividade, mas o uso, sabe, da nossa assertividade na jornada do nosso herói, né? Existe a força da defesa, é preciso que a gente saiba se proteger ao longo do caminho, não se colocando indevidamente em situações perigosas ou que não resultam em nada, ou que podem até nos lesar, não é verdade? Saber se proteger. E existe o meio do campo no jogo de futebol. O meio do campo é aquele que faz a comunicação. E isso é a expressão de como é importante a gente comunicar tanto as nossas partes internas uma com a outra, né? Aquele nosso lado que tem medo com o nosso lado que sabe que a gente precisa enfrentar esse medo e ir adiante, como a gente precisa fazer com que o nosso lado responsável não se perca da nossa criança, por aí vai, e como é importante a comunicação também do lado de fora, né? Da gente se expressar, que é o meio do campo, né? Que faz esse elemento de ligação. Na astrologia Gêmeos quem faz isso, né? Bom, no jogo temos as faltas e as penalidades, que não são, vamos dizer assim, é como se fosse o cumprimento, né, dos nossos karmas, no sentido daquilo que a gente, na vida, em termos de jornada do herói, de desenvolvimento da consciência, a gente não é castigado, né, porque fez errado, mas a gente é chamado a se dar conta daquilo e se responsabilizar pela consequência do que a gente faz, tanto do que a gente faz de inteiro quanto daquilo que a gente faz pela metade, né? E aí isso é a representação das faltas e penalidades. Mas pode chegar, né, num jogo de futebol a expulsão. E o que é expulsão? É quando às vezes a gente percebe que a gente está vivendo uma despedida temporária de uma experiência porque a gente não tem condições de maturidade, de responsabilidade para exercê-la ainda. É quando alguma coisa acaba na nossa vida para a gente fazer uma revisão, se auto-rever, se preparar para poder voltar para aquilo e conquistar de um outro jeito, né? Bom, temos o banco de reservas. E claro que o banco de reservas para nós é o quê, em termos simbólicos? É que dentro desse processo a gente tem que ter a maturidade de ter uma reserva de energia. Tem pessoas que por culpas, por desconhecimento de si, se arrebentam, digamos assim, se jogam nas coisas, passam por cima de si mesmos, né? Muitas vezes, pela carência, acabam fazendo coisas que se acabam para agradar os outros, não é isso? Tantas vezes a gente conversa sobre isso, a reserva de energia vai toda para o brejo.
Então nós temos que ter um banco de reserva muito bem constituído. Os reservas têm que ser muito bons também, né? O jogo de futebol oficialmente dura 90 minutos, 2 tempos de 45. Quando a gente vai para a numerologia, 90 e junto com o tarô, digamos assim, para nos ajudar, né? 90 é o número 9, 9 mais 0. Cada tempo dura 45 minutos, 4 mais 5 é 9 também. Então, o tempo do jogo de futebol é representado pelo número 9, que no tarô é o número de quem? Do eremita, da sabedoria interior, da maturidade interior. Gente, olha quanta coisa. Bom, temos ainda, durante o jogo, obviamente, que vencer os obstáculos, né? Vencer o oponente. Vencer aquele que é o nosso rival, as nossas dificuldades, né? Às vezes é o outro time, que na verdade é aquilo que a gente chama de anjo adversário, né? Que é o que vai nos ajudar no final para que a gente seja a gente mesmo. Então, vencer os obstáculos é a coisa mais óbvia, que é vencer as nossas dificuldades, né? E aí, nesse processo, desse combate, que é exatamente para vencer o adversário, nós temos que saber driblar o adversário, não é isso? E o drible é uma expressão metafórica maravilhosa do que é necessário, né, a gente ter dentro da gente. O drible é uma coisa inteligente. Né? Tem que ter uma inteligência ali, tem que estar presente para saber exatamente o que fazer na hora certa e tem que ter uma flexibilidade. O carinha todo duro ou a jogadora de futebol toda dura, aquilo ali não vai acontecer, né? O drible não vai sair, vai perder a bola, né? Muitas vezes também, né, quando alguém perde a bola no meio do campo para o time adversário, é aquele momento que a nossa sombra ganha da gente, né? E leva a nossa possibilidade de realização embora. Bom, vamos pensar na torcida. A torcida eu entendo como os seres espirituais e as pessoas encarnadas mesmo que nos ajudam, que nos dão uma sustentação afetiva o tempo todo, que estão torcendo para que a gente consiga. Né? E que de certa forma nos sustentam e também nos protegem. Aí a gente para pensar, os estádios agora tem de vários formatos, mas da forma mais tradicional, e é bom que em simbologia a gente priorize aquilo que é mais tradicional, os estádios do qual o nosso brasileiro Maracanã foi talvez o mais famoso do mundo durante muito tempo, sempre foram redondos, sempre representaram uma mandala. Né? Circundando todo o jogo. E no meu olhar é como se o estádio representasse a mandala galáctica, a nossa própria galáxia, e aquele acontecimento do nosso processo interno acontecendo ali no meio, né? Mas na verdade protegido por isso tudo, por toda essa energia, sabe? Enorme, incrível, porque os estádios costumam ser enormes, né? Bom, é nos jogos que as nossas emoções afloram. E nós temos capacidade ou temos condições de fazer contato com o que a gente sente. Por mais que a gente possa ter sido contido, reprimido, naquela hora as coisas vêm à tona. E se a gente souber aproveitar, que beleza! Como a gente pode irrigar a nossa vida entendendo o que a gente sente e por que a gente sente. Né? E eu queria falar do gol para vocês. O gol é o ápice, né, gente? O gol é o êxtase. Quando tem o gol, é igual ao orgasmo, né? É o êxtase da unidade. A gente pode entender o gol como uma representação de quando o feminino, representado pela bola, e o masculino, que são as traves ali do gol, que fazem também um retângulo, né? Se unem, né? Ou se a gente quiser olhar de outra forma, pode ser o espírito representado pela mandala da bola, né? Que penetra a matéria, que é aqui as traves do gol novamente, né? Então, ali no gol é uma experiência de unidade.
E essa experiência de unidade é que nos leva ao êxtase, a uma alegria inenarrável, a um tipo de emoção, né, que é difícil até da gente explicar. O Gol, ele aparece num outro conhecimento antigo que fala muito desse processo também, que é a alquimia. Na alquimia existe uma imagem chamada quadratura do círculo, que é exatamente essa mesma imagem do Gol. Então, aquela vibração, aquela coisa toda é o sentimento de vitória, por quê? Sabe? Ali tem uma representação metafórica, arquetípica absurda, sabe? Desse estado de unidade e por isso do êxtase. Bom, e aí a gente ainda tem a rede. A rede no Gol, é para nos lembrar da rede energética que sustenta a totalidade, né? Que é tudo o que acontece, na verdade, nesse universo é assim, sustentado por uma rede energética. Por fim, depois de um jogo, quando se é vitorioso, quando se fez muitos gols, com aquela sensação de entusiasmo, Deus dentro, de êxtase, né? De inteireza, portanto, né? O que o jogador vitorioso recebe? Primeiro recebe uma medalha dourada que fica em cima do coração. Também uma mandala dourada, cor da consciência, brilhando em cima do peito, em cima do coração, do nosso representação física, do nosso centro irradiante de amor, não é? Bom, e como se não bastasse, o maior prêmio mesmo, nos grandes jogos e na Copa, é o quê? É a taça de ouro, é o Graal, gente. O Graal é a expressão daquela força da abundância da vida que tudo cura. É a representação do feminino sagrado, que na hora, né, de celebrar a vitória é elevado para os céus. Né? E naquele momento, feminino, o Graal, e masculino novamente se conectam. E o ser humano é aquele que faz, ou aquele que realizou a sua jornada do herói, é o que faz integralmente essa ponte acontecer. Né? O vitorioso é quem consegue viver isso, fazer isso na sua própria vida e depois compartilha essa alegria com os outros, com o mundo, com o entorno. Bom, eu não podia deixar no meio desse momento que a gente está vivendo, sabe, no meio dessa Copa meio estranha, como eu falei antes, né, fora do tempo habitual, fora num lugar que tem questões, enfim, né, e diante de tudo que a gente está vivendo, deixar de trazer esse conteúdo. Tem muito mais coisa, tem vários outros observações que podem ser feitas, mas aí é uma coisa que fica enorme. Então, nesse momento eu não podia, sabe? Eu estou desde quinta-feira passada sentindo cócegas para falar isso com vocês, né? Mas eu estava assim, meio que atribulada e não estava conseguindo um espaço. Então, eu não costumo nem gravar no domingo, mas eu falei, não, de hoje não passa. Hoje é dia do sol, domingo é dia do sol, regido pelo sol, é hoje que eu vou gravar. É porque amanhã a gente tem Jogo do Brasil novamente também. Então, eu queria, sobretudo, gente, deixar assim, que a gente desperte o olhar para ver quantas vezes nós somos chamados de tantas maneiras inimagináveis que a gente às vezes não saca, não presta atenção, para termos consciência do nosso caminho. E nós somos ajudados então, sabe, para sermos vitoriosos na nossa Copa dos Mundos, dentro de nós mesmos. Sabe? E isso é absurdamente objetivo, isso não é viagem de nada, é só a gente prestar atenção nos símbolos. Assim como eu queria muito, sabe, agregar valor e encantamento ao próprio futebol em si, para que cada um de nós possa ter um usufruto dele de maior qualidade, não ficar preso nas coisas às vezes tão só sombrias ou então indiferentes, sabe? Porque tem uma coisa ali muito bonita e a gente não deve negar as coisas profundas, verdadeiras e bonitas que existem em qualquer situação. A gente tem que aprender a descobri-las e a usufruir delas porque elas nos alimentam. E, sobretudo,
sabe, o que eu queria compartilhar muito com vocês é esse processo incrível que a nossa alma não se cansa de tentar nos avisar, de tentar nos chamar. E isso faz com que a gente não possa se cansar também. A gente não pode ficar cansado no meio do caminho, ter desistências. Ao contrário, se inspirar nesse cuidado todo que a nossa própria alma e a fonte primordial e o universo têm conosco para que a gente siga o nosso caminho com muita assertividade e a gente chame o herói dentro de nós, a heroína também, né? Mas que a gente vá em direção a sermos vitoriosos, porque esse é o único destino, vitoriosos em termos de consciência. Esse é o Dharma. Tá bom, gente? É isso. Se quiserem, compartilhem com pessoas que gostam de futebol, porque a maior parte das pessoas não saca isso não, sabe? E pode ser bom, porque aí qualifica mais ainda o futebol e inspira também as pessoas nisso tudo que a gente conversou. E vamos lá, e assim seja. Muito obrigada por uma companhia aqui num domingo, né, que tá fazendo um solzinho aqui, mas aqui na minha casa tá agradável, mas nem sequer tá quente ainda. Então, vamos desfrutar aqui do nosso descanso ainda e vamos em frente. Beijo.